Oi, gente, meu nome é Dylan Bounce e estamos no primeiro episódio de Calunga das Almas. Cara, que incrível. Para começar, foi algo muito inesperado. Eu simplesmente pensei, cara, por que não fazer algo que vai trazer conhecimento? Vou poder estar falando um pouco mais do que eu já tenho o hábito de estar falando, né? E de alguma forma trazer conhecimento, pelo menos o que eu sei, né? O pouco que eu sei pode se tornar muito para algumas pessoas, e aí com isso a gente pode ir vendo, reformulando alguns conhecimentos e, né, engrandecendo a minha religião, né, da qual eu amo, eu sou extremamente devoto, a macumba, né, no caso, a umbanda, é... o pezinho que eu tenho assim, do pouco tempo dentro da quimbanda, mas eu amo, tá? Então assim, vamos falar sobre espiritualidade, mas já que é o primeiro episódio do Calunga das Almas, por que não falar sobre o primeiro processo iniciático, aquela questão do desenvolvimento, mais especificamente o desenvolver a busca por um ilê, né, uma casa, um templo, assim, um barracão, um terreiro. Eu não tive muito perrengue assim não, tá? Porque eu já tive quem me apresentasse, na época eu namorava, então foi algo mais flexível. Por mais que eu tenha, né, tias que já pisaram dentro de terreiro, tias que são de dentro de ilê, nunca cheguei a ir com elas. Então, esse meu processo de ir conhecer foi realmente a base do relacionamento que me levou para dentro de um terreiro, que eu tive essa possibilidade de estar conhecendo. Para mim foi incrível, né? Minha primeira visita foi algo que eu, né, tive aquele processo de é estranho, é algo diferente, o se habituar. Então, o primeiro terreiro que eu pisei foi o primeiro terreiro que eu me mantive e fiquei por um bom tempo. E pra mim foi algo que trouxe experiências e experiências essas que hoje em dia eu faço muito uso. E eu aprendi bastante, bastante mesmo. Tanto é que das ritualísticas que eu faço, muita delas foi com essa base, né? Cambonando entidades, vendo entidades realizando, entidades mostrando como é que faz, justamente porque eu acredito que o fato, né, do processo do Cambone não só apenas te prepara para a questão do desenvolvimento e ter esse crescimento ali dentro, mas também para eventualmente, dependendo do seu processo espiritual, a sua missão, quando chegar o momento, se for essa a missão, a questão da ritualística a feitiços, você já saber ali, né, os meios aos fins, sobre como faz, é óbvio. Magia é algo que se deve estudar sempre, tá bom? Sempre existem muitos rituais, muitas formas, e os estudos são extremamente cruciais para essa questão do desenvolvimento e principalmente porque isso faz com que você tenha uma base muito mais sólida sobre o que você está fazendo. Então, o meu processo do desenvolvimento, ele foi algo para mim grandioso, não foi aquela coisa sofrida, como é para muitas pessoas, e tá tudo certo, porque cada desenvolvimento é único. Mas o meu ele até que foi, né, foi tranquilo assim, não houve algo que me colocasse, sabe, num processo exaustivo. Foi longo, eu levei um tempinho assim de desenvolvimento. Obviamente, a vida toda se desenvolve, né? Mas o meu processo inicial de desenvolvimento foi algo que não demorou tanto tempo, pelo menos ao meu ver. Eu levei ali a média de um ano nesse desenvolvimento, por exemplo, a poder incorporar, né? Conseguir fazer isso, conseguir fazer acontecer. Cada médium tem o seu tempo, então, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, não deve ser problematizado isso, longe disso, e sim respeitado. É, a sua, né, projeção da espiritualidade, o seu tempo de desenvolvimento não precisa ser espelhado no tempo de desenvolvimento de uma outra pessoa. Porque o desenvolvimento nada mais é do que você ter segurança sobre você mesmo. E a partir do momento que você tem como base a espiritualidade de uma outra pessoa, o desenvolvimento rápido ou não de uma outra pessoa,
isso, querendo ou não, pode acabar comprometendo a maneira que o seu desenvolvimento pode acontecer e acabar fazendo com que demore, acaba fazendo com que algumas inseguranças sejam projetadas e dessas inseguranças você acabar gerando uma métrica em cima de algo que não era necessário. Então tá tudo bem você ter o seu tempo de desenvolvimento diferente do seu outro irmão de santo, tá bom? Não é um problema. E aí o meu, ele levou-se um tempo, né? Um ano aí a base, até o dia que os meus Exus eles passaram a vir. Primeiro eu comecei ali no desenvolvimento em dias fora de gira, porque eu tinha fácil acesso ao barracão. E aí o meu antigo sacerdote, ele em dias de segunda-feira chamava as minhas entidades. E aí estava tendo esse processo do desenvolvimento, o que estava auxiliando muito. E para mim foi algo engrandecedor, porque me trouxe mais segurança, resistência no aspecto de entender que todo médium passa por isso, não tem como não passar. E hoje eu me sinto muito orgulhoso disso, sabe? É algo que pra mim não teve dificuldades e me ajudou muito de fato esses dias à parte, o que obviamente não é natural acontecer sempre assim, porque obviamente quando a gente tá dentro de um terreiro e não tem essa possibilidade de um dia à parte ter um desenvolvimento seu, você tem que estar ali no meio do toque, no meio da gira. Então eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade naquele momento, para que houvesse um momento do qual minha espiritualidade fosse olhada, né, e tivesse essa atenção. Porque foi graças a isso que eu, né, nesses dias à parte, eu me dediquei mais do que o normal, do que eu já fazia, com mais banhos, porque banhos energéticos ajudam a desenvolver e isso te traz um equilíbrio, sabe, de uma forma que você consegue sentir a sua energia com a energia do seu mentor, da sua mentora, ali mais conectada. E sempre vou recomendar banhos para antes de giras. Acho que as pessoas que me conhecem, elas vivem vendo fazer isso, então já devem estar acostumadas, né? Mas o que me ajudou foi essa confiança que tiveram em mim, em me permitir que dias à parte, né, isso fosse flexibilizado desse desenvolvimento. Mas não foi por minha causa não, tá? Longe disso. É porque tinha uma irmã de santo minha que ela tinha vergonha, né, de passar por esse desenvolvimento, porque para algumas pessoas no desenvolvimento pode acontecer de cair, né, no chão. E é extremamente natural, gente. É extremamente natural. Tá acostumando com a energia, se habituando a isso. E aí, como ela tinha vergonha, eu, né, junto com outras pessoas, fomos ajudar, né, no dia específico do qual estava combinado dela fazer o desenvolvimento. Houve um problema, ela não conseguiu ir. Então o pai de santo, meu antigo sacerdote, ele virou e falou: tá, Dylan, quer aproveitar que a gente já tá aqui e chamar os seus? Aí eu falei: ah, vamos. E aí nisso chamou-se os meus na segunda-feira, né, nessa segunda-feira em questão, do qual havia ali o agendamento. E posteriormente nas outras segunda-feiras, haviam segundas que não dava, né? Porque obviamente fica corrido, né? Pra sacerdote, não dá pra sempre estar fazendo isso. Mas nas que foram cabíveis e possíveis, foi feito. E aí, nisso que tudo aconteceu. Mas de vir mesmo em terra, assim, porque eu dava umas irradiadas, e é super natural. Foi numa gira mesmo que acontecia de terça-feira, foi quando de fato veio o meu Exu, e não foi só, foram dois Exus e a minha Maria Padilha, né, a que todo mundo já conhece por escrito, porque eu vivo falando dessa mulher, o amor da minha vida. E aí, né, depois desse desenvolvimento todo, assim, dentro de uma segunda, obviamente já haviam as outras giras que tinha, eu acabei incorporando de fato numa gira aberta, e dali em diante nunca mais parou e cá estamos. Então houve um processo, para mim não teve essa dificuldade toda no aspecto de cair no chão, de não sei o que assim, porque não houve.
E tá tudo certo, mas eu tive um processo de trabalhar algumas questões, se tratando de emocional, que pra mim foi algo extremamente importante, porque foi isso que flexibilizou o meu desenvolvimento. Porque o desenvolvimento espiritual nada mais é que uma conjuntura de várias camadas e nuances, seja ela suas questões emocionais, suas questões familiar, né, que pega ali no emocional, então tudo isso acaba girando nessa questão do desenvolvimento, a maneira que você se porta dentro de um terreiro, as suas questões que te atrelam à sua vida, porque o desenvolvimento nada mais é do que você trabalhar algumas questões ali que se torna extremamente crucial no quesito a sua entidade, né, assimilar a energia dela a você. Então existem muitas camadas, tá? Mas pra mim, Dylan, o que foi crucial foi de fato eu trabalhar muitas das questões emocionais, né, da qual a Padilha pediu para que eu trabalhasse, para que ela descesse no meu corpo. Isso foi exigido, tá? Foi exigido. Essa mulher simplesmente, né, através de uma outra entidade que eu adoro, virou, né, tipo, no desenvolvimento que eu estava tendo nessa segunda-feira. Como eu falei, desenvolvimento, não incorporei. Mas a entidade de uma irmã de santo minha, da qual eu amo muito, incorporou. E aí o recado da minha Padilha veio através dela, que era basicamente que eu precisava cuidar de algumas questões, essas emocionais, para que a Padilha descesse. E não foi uma coisa de, não, a sua Padilha não pode descer por causa disso. Muito pelo contrário. O recado da Padilha foi: eu só desço no seu corpo quando você trabalhar isso, isso e isso. Enquanto você não fizer isso, eu não vou descer. Então foi aí que eu pensei, cara, eu me dediquei à minha espiritualidade durante todo esse tempo. E eu não cheguei aqui pra morrer na praia. Eu vou continuar me dedicando. Vou continuar me dedicando, vou continuar me empenhando. E se eu conseguir chegar até aqui da forma que eu cheguei, eu vou conseguir ir mais além do que aqui. Então foi isso que eu fui fazendo. Comecei a trabalhar questões emocionais, lidar com elas, né? Preparar muitos banhos de desenvolvimento. Então eu tomava banhos de desenvolvimento sempre antes da gira, mas obviamente eu deixava 24 horas preparado antes para tomar 24 horas depois, que seria horas antes da gira. Eu vivia dentro do terreiro, então eu tinha hábito de limpar o barracão, né? Cuidar de trunqueira, cuidar de coisas de outras entidades. Então, isso faz parte também do processo de desenvolvimento que te aproxima muito mais dos seus guias. Essa predisposição, quando você faz por querer, vontade própria, amor em limpar o barracão sem que alguém te peça, sem que o sacerdote precise, né, te dar essa função. É claro, existem ali coisas que você não pode fazer dentro de um barracão porque cabe ao sacerdote. Por exemplo, eu limpava o barracão, mas tinha maneiras ali de ritos que precisavam ser limpados que só ele, como sacerdote, ou as Equedes poderiam fazer. Então eu fazia como filho o que era cabível ser feito ali. E isso me aproximou tanto dos meus guias, eu desde então percebi que o fato de você, né, ter esse tipo de atitude te coloca numa posição muito boa. Mas é preciso lembrar que tudo que é feito da alma, você consegue extrair a essência. E eu percebo isso por conta desses movimentos que eu tive na questão do meu desenvolvimento e o empenho, mas também porque hoje, olhando todos esses aspectos movimentados, né, hoje em dia pelos meus guias, como eles me orientam, como eles me passam a sabedoria que eles têm, tudo que é feito de fato da alma, justamente por isso que o podcast é Calunga das Almas, tem um alcance muito maior. Então não basta você apenas chegar e fazer, precisa realmente ser. E ser é ser de alma, entende? Então, quando você entende este ponto de vista, quando você se coloca ali no seu desenvolvimento e entende que é necessário, não porque é necessário de uma obrigação, mas porque é preciso ser feito, você consegue captar todas essas nuances que vão te projetar para algo melhor. E foi justamente isso que eu tive que analisar. Durante esse tempo do desenvolvimento, eu precisei fazer ali as questões dos trabalhos, né? Não trabalho próprio, mas de atitude mesmo, minhas, para lidar com questões emocionais de uma forma muito mais efetiva, né? Com sentimentos.
para poder realmente fazer com que a minha patrulha viesse em terra, porque senão ela não iria querer vir. Não porque ela não queria trabalhar ou precisava, mas porque o processo precisava vir primeiro de mim. A gente tem os nossos guias com a gente, nos acompanhando, eles sabem tudo que a gente faz 24 horas por dia. Então é esses 24 horas por dia que contam. Não é como se a gente tivesse um mentor, um guardião que só encostasse na gente ali na incorporação. Não, eles conhecem a gente de cabo a rabo. Conhecem a gente de alma, entende? Então é aí aonde entra o X da questão. Se você não linda profundamente, se olhando no espelho e entendendo todas as suas camadas, como é que você vai ter uma incorporação? Se você não se entende como pessoa, não se reconhece como pessoa e principalmente sobre quem você de fato é, como é que você quer que uma ancestralidade sua se coloque à frente? Esse é o X da questão, é onde o desenvolvimento acontece. E foi muito disso que eu percebi. Eu precisava enfrentar de fato o Dylan, pelo Dylan, entende? Eu precisava realmente me aprofundar em todas as camadas que me levariam até os meus ancestrais, aos meus guias, aos que regem a minha coroa. E enquanto eu não o fizesse, eu não conseguiria de fato chegar aonde eu estava querendo, sabe? Que era me conectar mais ainda à minha espiritualidade. Hoje eu tenho uma conexão com os meus guias muito por conta de todos esses esforços que eu fiz para evoluir, obviamente, né? A gente tem que evoluir até o último dia de vida, porque enquanto a gente está vivo, a gente ainda precisa evoluir, né? Só conclui a missão na Terra quem já fez ali o que precisava ser feito. Mas enquanto a gente não conclui essa missão, a gente tem que estar dia após dia trabalhando, evoluindo. É igual minha terapeuta diz, a Val Oliveira, que é incrível, amo essa mulher. A gente pode se permitir a errar, a gente pode se permitir a cometer atos que, dias ali do qual a gente vai querer estar recluso, dias ali do qual a gente vai querer estar no nosso canto, sozinho, não vai querer fazer evolução naquele dia, tá tudo bem. Mas no próximo dia, essa evolução precisa vir, precisa se esforçar. Então, é levantar da cama, sabe? É reconhecer que não dá pra ficar ali, o tempo todo. Tudo isso é desenvolvimento. É simplesmente você se olhar. E o meu desenvolvimento, ele foi muito disso, de fato. Foi muito desses autocuidados que eu tive. Tanto é que eu lembro perfeitamente de uma situação, eu só não lembro exatamente a frase, mas foi me dito muito... Foi um Exu, não sei se foi o Exu Caveira, eu acredito que tenha sido, ou foi o seu Tranca-Ruas, que era o chefe da casa, ou foi o Caveira, eu não lembro exatamente. Mas me foi dito que meu desenvolvimento ele foi muito rápido por conta da dedicação do qual eu estava tendo sobre mim, em primeiro lugar, as coisas que eu precisava mudar e evoluir, mas porque eu sempre entendi que se eu não fizesse isso pela minha espiritualidade, eu estaria errando com eles, porque mais do que nunca hoje eu sei que os meus ancestrais eles fariam de tudo por mim, de tudo, óbvio. Isso não significa que eles não possam de alguma forma falar que eu tô vacilando. E quando eu falo de tudo, não é que eles vão fazer só coisas boas. É de tudo que precisa me levar para o lugar da onde eu preciso estar. Então, é sobre, de fato, eu estar alinhado com eles para que eles estejam alinhados comigo. Porque a ancestralidade é isso, é troca, Exu é isso, né? Então, tudo é troca. Não é apenas a sua parte. E aí foi aonde eu pensava, tá, se eu não evoluir nisso, se eu não mudar isso, aonde que eu vou estar acertando com os meus guias? Porque eu já tenho 27 anos, né? Obviamente, na questão lá do desenvolvimento, eu não tinha 27 anos, mas hoje, atualmente, tenho 27 anos. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou ter algum pensamento, a primeira coisa que eu analiso os meus guias sabem que eu tenho 27 anos de idade, sabem que eu tenho plena consciência para lidar com muitas coisas. Você realmente acha que eles vão levar de boa se eu fizer uma atitude inconsequente? Não vão.
Porque eu não sou mais criança. Eu já tenho 27 anos. Então, é camadas, sabe? É você reconhecer que tem pontos que você precisa chegar até tal lugar. E foi justamente esse o meu pensamento, a minha linha de raciocínio, do qual, se eu não lidar com essa situação pelos meus guias, eu vou estar, obviamente, atrapalhando eles e principalmente me prejudicando. Então, quando se trata de processo do desenvolvimento, e quando eu falo para as pessoas sobre isso, é aquela questão. O meu desenvolvimento ele não é a base, muito menos a métrica e a regra para nenhuma outra pessoa, porque cada desenvolvimento é único. Mas o meu, ele não foi difícil no processo de incorporação como para outras pessoas é. Por exemplo, o meu desenvolvimento ele foi muito atrelado a essa dificuldade por conta da questão emocional, da qual precisava ser trabalhada. E quando foi trabalhada, e quando foi resolvido, quando eu amenizei aquela questão da ansiedade, os pensamentos, eu consegui, de fato, me entregar para a espiritualidade, para os meus guias, consegui me entregar para que eles me acessassem da maneira que eles precisavam, não da maneira que eu queria, e sim como eles precisavam. Espiritualidade é isso. Espiritualidade é entrega, é alma. Então, é muito sobre como as coisas elas funcionam, da maneira que a dedicação ela se faz importante, né? Mas cada coisa tem o seu processo, cada coisa tem o seu tempo, cada momento é o momento. Então, o desenvolvimento ele não pode ter uma cobrança, né? Precisa ter respeito, respeito por você, respeito pelo seu irmão de santo, pela sua irmã de santo, respeito que é o que faz com que o seu desenvolvimento aconteça. Quando você cambona uma entidade, quando você olha uma entidade e ajuda, quando você ajuda o seu irmão de santo, quando você limpa o barracão, quando você se coloca à prontidão para fazer tal função, ou estar presente no terreiro tal dia, né? Obviamente com base ali, tem pessoas que trabalham então não conseguem, que estudam e não conseguem, e tá tudo certo. Mas a gente tá falando sobre pessoas que têm essa possibilidade e que nessa possibilidade são pessoas que querem se desenvolver. Mas tudo isso precisa ser feito com alma, tá? Não adianta só chegar e falar, tá, eu quero hoje limpar o barracão e esperar que a espiritualidade veja esse seu interesse na limpeza do barracão para que amanhã você incorpore. Porque eles sabem de tudo que acontece em 24 horas por dia, né? Eles têm acesso ao nosso consciente, nossos ancestrais. Então, é sobre como você lida com a sua alma, na sua verdadeira essência, sobre o que você realmente quer fazer. E aí, todas essas camadas te levam ao lugar que você, quer chegar e espera chegar. E é sobre isso. E tá tudo certo. Mas depois que aconteceu a questão da minha incorporação e esse desenvolvimento ele começou a ficar mais intensificado, obviamente missões surgiram, né? Missões surgiram, porque o desenvolvimento é isso, o desenvolvimento é você desenvolver como pessoa, ir evoluindo e a partir do momento que você incorpora, todo mundo vem atrás, sabe? Você incorporou de uma entidade, pronto, abriu. Sempre me falaram isso, né? Dylan, quando você incorporar de um, se prepara que vai vir outros. Eu não achei que iam vir tantos assim. E hoje eu tenho ali uma legião da qual eu amo muito. E isso é extremamente natural. Eu conheço pessoas, irmãs de santo, que têm muito mais que eu de entidade. Mas, obviamente, gente, isso é muito questão de herança familiar, né? Situações de outras vidas passadas, acordos que são feitos. Então, existem muitas camadas em torno disso que não dá para usar como métrica e base, né? Na espiritualidade de outras pessoas. Eu conheço gente que trabalha só com uma pombogira, por exemplo. Há muito tempo. Há muito tempo. E eu conheço outras pessoas que têm 4 pombogiras, por exemplo. Tem gente que tem pombogiras de acordos ancestrais, pombogiras que são ali, obviamente, ancestral, ou herança familiar, né? Pessoas que aceitaram cuidar, por exemplo, de um Exu, de um pai, né? Para poder ali
estar abrindo mais o caminho do pai, especificamente. Então, existe muito disso. E aí, obviamente, uma responsabilidade. Então, essa questão do desenvolvimento como um todo, quanto mais vai acontecendo, mais responsabilidades vão surgindo. E dessas responsabilidades, mais cobranças. E dessas cobranças, mais responsabilidade e maturidade. Então, o desenvolvimento, ele, para algumas pessoas, pelo menos para mim, não foi algo abrupto, mas para algumas pessoas é, e tá tudo certo. Cada pessoa lida com o desenvolvimento da maneira que pode. Hoje em dia, eu tenho muitas missões, assim, tipo, de cobranças pra estar fazendo, de muitas coisas, e tá tudo certo. Então, hoje em dia, eu sinto que as coisas estão um pouco mais pesadas em relação a lidar com muita coisa ao mesmo tempo, coisa que no meu desenvolvimento não teve disso. No meu desenvolvimento, como eu falei, foi tranquilo. Hoje em dia já tá um pouquinho, sabe, frenético, se movimentar muito, fazer muitas coisas, e eu não estou reclamando, longe disso, porque é uma experiência que eu preciso, são aprendizados que vão chegando pra mim, e, cara, durante todo esse tempo, né, eu aprendi tanta coisa, e eu sou tão grato por ter aprendido tanta coisa. E foram coisas boas, coisas negativas, mas tudo isso me trouxe experiência para que eu lide com as coisas que eu preciso lidar, baseado nos pontos de vistas do que fez e não fez sentido para mim. De tudo, sabe? Seja do terreiro que eu fui filho, de terreiro que eu visitei, de terreiro que eu fiquei por um tempo, independente. O conhecimento ele é a base sólida da informação e principalmente a construção da evolução. Quando você tem isso, você simplesmente consegue fazer com que a sua história ela não se torne uma métrica da vida de uma outra pessoa em cima dessa cobrança, mas que você consiga entender que as distinções disso tornam pessoas totalmente diferentes uma das outras. E simplesmente traz uma maturidade e enriquecimento de conhecimento que a longo prazo você pode usar isso a seu favor, para uma evolução, obviamente. Então, é muito sobre você entender que cada processo é um processo, cada desenvolvimento é um desenvolvimento. Eu não tive isso de ter que visitar várias casas para, né, poder ali entrar dentro de um terreiro e me desenvolver. Eu já tive esse, entre aspas, privilégio de estar dentro de um relacionamento, conhecer já um terreiro e desse terreiro ali ficar, ali me desenvolver, ali entrar, ali as minhas entidades descerem em terra. Tem outras pessoas que precisam, né, tá procurando terreiro para conseguir conhecer uma casa, se sentir confortável e tá tudo certo. Hoje em dia eu tô tendo aí um processo, né, de estar conhecendo outras casas, enfim, deixa isso para um outro episódio desse podcast, tá bom? Mas hoje em dia eu tô, né, nessa procura. E tá me trazendo muitas experiências, viu? Muitas experiências, observando muitas coisas, conhecimentos. E é isso que a minha ancestralidade quer de mim, né? Conhecimento. E, bom, temos um podcast, Calunga das Almas, então nada melhor do que ter um conhecimento que vem da alma para eu trazer aqui também, né? Já que eu vivo falando em redes sociais algumas coisas, também falo lá na plataforma do TikTok, que é onde eu faço até lives, interagindo com consulentes meus, né? Da cartomancia, de magias, enfim, de várias ritualísticas e oráculos aí das quais eu faço leitura. Então, por hoje é isso. Por hoje é sobre o desenvolvimento, como funciona de uma forma um pouco breve, mas baseado na minha experiência de como funcionou pra mim, como eu falei, não deve servir de métrica ou regra pra absolutamente ninguém, mas que baseado em tudo que foi dito, cada um de vocês entendam que o desenvolvimento ele é um processo de cada um de vocês e precisa ser feito com alma, sabe? Com paciência com vocês mesmos, com respeito com vocês mesmos, porque o respeito, a paciência, a sabedoria, a virtude ajuda vocês a chegarem onde vocês precisam. Então, eu espero que vocês, com base nisso, se respeitem mais, se ouçam mais e, principalmente, ouçam a espiritualidade de vocês, o que eles têm a dizer para vocês,
porque nada melhor que ouvir os seus ancestrais, que são quem estão nos seus caminhos, que cuidam de vocês, que os guardam, né? Os seus mentores, seja eles Exu, Pombogira, um caboclo, um preto velho, um herê, um marinheiro, um boiadeiro, um malandro, uma navalha, um cigano, né? Um baiano, não sei se eu citei, já tô com a memória assim meio. Mas eu espero que vocês fiquem bem. No próximo episódio, próxima semana, vocês vão descobrir qual vai ser o assunto, viu? Então, um beijão, sejam todos bem-vindos ao Calunga das Almas, esse é o primeiro episódio. Vejo vocês em breve e um beijão.